Irmãos, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Os irmãos vão ver a história de Estevão. Capítulo 6 de Atos, ele conta um momento da igreja em que ela expandiu em número e os irmãos estavam muito preocupados em pregar o evangelho e começaram a surgir necessidades, né? A igreja precisou se organizar. E nessa organização eles criaram como se fosse um ministério, né? Chamaram de diáconos. E deram esse trabalho para alguns irmãos. Um desses foi Estevão, para que os irmãos permanecessem pregando e orando, né? Os irmãos que estavam à frente da obra deram o trabalho dos órfãos e das viúvas para Estevão, né? E verso 8, vamos ler aqui, Atos 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e, e dos cireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, olha que interessante, irmãos. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ao invés disso trazer alegria para as pessoas que participavam e que viam, né, que testemunhavam, trouxe disputa. Disputa, né? Vários povos aqui, ó, disputavam com Estevão. Pessoas de vários lugares, várias nações, várias frentes, né? Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, a disputa, por certo, era uma disputa que levava muitas vezes ao conhecimento. Então, ele abria o evangelho. Ele falava do evangelho, ele falava das palavras de Jesus. Por quê? Porque quem conduzia era o Espírito, né? Então, o Espírito, o Senhor Jesus disse, né? Que ele enviaria o Espírito e nos faria lembrar de tudo que ele mandou, de tudo que ele ensinou. Então, o Espírito Santo não ensina nada além do que Jesus ensinou. Então, se ele nos faz lembrar o que Jesus mandou, o que o Senhor Jesus ensinou, é o que o Senhor Jesus fala no Novo Testamento. O Espírito Santo não vai trazer profecia do Velho Testamento. O Espírito Santo não vai trazer nada relacionado à lei de Moisés, como lição para a igreja. Se alguém faz isso, não é o Espírito Santo. Não é? E aí, olha que interessante. Verso 11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E aí vai começar a defesa no capítulo 7, né? Então é muito interessante isso, irmãos. Com o que eles acusaram Estevão? Olha que acusação que foi essa. Por que eles prenderam Estevão e por que eles queriam matar Estevão? Qual foi a argumentação? A argumentação é que ele falava coisas blasfemas contra o lugar, Jerusalém, Israel, contra o templo, contra a lei de Moisés, contra os costumes da lei. Irmãos, a gente não tem detalhes do que o acusaram aqui. Mas os irmãos podem ter certeza, se qualquer pessoa do judaísmo ouvir as nossas pregações, vão dizer a mesma coisa da gente. Que nós dizemos blasfêmias, que nós falamos contra a lei de Moisés, que nós falamos contra Israel, contra o templo de Jerusalém. E não é nada diferente, irmãos. Ah, irmão Denis, mas está dizendo aí que eles subornaram pessoas para falar isso. Não quer dizer que ele estava falando isso. Não é? Irmãos, depois a gente vai voltar aqui no 7, vai lá no 21. Capítulo 21, de Atos mesmo. Verso 17. A chegada de Paulo em Jerusalém. E logo chegamos a Jerusalém. Perdão, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali.
E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificavam ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma esses contigo, santifica-te com eles, faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que lhes foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem dos que se sacrificam aos ídolos, e do sangue, e do sufocado e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Então, só para não ler muito o texto sem explicar, antes disso aqui, Paulo se despediu lá em Éfeso, e ele disse para eles: Olha, vocês não vão mais me ver, estou livre do sangue de todos, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui. Preguei, evangelizei, ensinei o evangelho, estabeleci ministério aqui, né? Tem presbíteros aqui para cuidar da igreja, e eu vou sair daqui, a hora que eu sair daqui, já vai começar o problema aqui, divisão no meio de vocês, de dentro de vocês mesmo vai sair gente querendo atrair as pessoas após si. Então vocês cuidem, né? Fiquem firmes na palavra, porque eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, e ele já me mostrou que me aguarda prisão, tribulação lá. Né? E eu estou indo, tchau. Né? Houve um alvoroço lá, uma choradeira, os irmãos se despediram dele, ele foi. Quando ele chega aqui, em Jerusalém, irmãos, parece uma loucura a decisão do apóstolo Paulo de ir para Jerusalém. Porque o Espírito Santo estava mostrando para ele que ele ia ser preso, que ele ia ter tribulação ali. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha já entendido que o trabalho dele, que Deus tinha escolhido ele para levar o evangelho para todas as nações, inclusive para os grandes, para os reis, para os homens poderosos. Então, ele não estava preocupado em ter uma vida boa. Ele não estava preocupado em não ser perseguido. Ele foi. Então, quando ele chega e ele conta a história do ministério dele, os irmãos falaram: olha que legal, que bonito, né? Coríntios, Éfeso, Filipenses, Colossenses, etc, etc, etc. Por os lugares que você passou, muitas igrejinhas. Mas olha aqui para Jerusalém, quantos milhares dos que creram. Ou seja, o ministério de você, o seu ministério é interessante, mas o nosso é muito maior. E aqui já ficaram sabendo do que você anda pregando por aí. Que você anda falando contra a lei de Moisés, que os judeus devem abandonar os costumes da lei. Irmãos, não é exatamente o que a gente prega. É exatamente o que a gente prega, irmãos. O apóstolo Paulo dizia que a lei de Moisés foi por Cristo abolida. Se os irmãos olharem a carta aos Gálatas, se os irmãos olharem vários textos, ele falando sobre a cortadura ou a circuncisão. Esse fato era muito forte na época. Hoje em dia, nos nossos tempos, o que sobrou da lei dentro da igreja? Sobrou o sábado em algumas religiões, sobrou o dízimo, não é isso? Que as pessoas ainda praticam em algumas igrejas, algumas religiões, como costume da lei. Mas as pessoas ainda têm a lição do Velho Testamento como base de fé. Não é? Então, irmãos, hoje nós vivemos uma perseguição e às vezes a gente não percebe isso. Então, quando você observa muitas vezes uma rejeição, uma batalha contra a sua fé, pode ter certeza que são as pessoas lutando pelo judaísmo. As pessoas estão lutando para manter as tradições daquilo que elas aprenderam. As pessoas tomam partido. E quando eu falo as pessoas, estou falando nossos familiares.
nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes, da religião que nós pertencíamos. Aqui onde nós moramos não existe o costume de perseguir e matar, mas em outros países existe, né? Tem alguns países que ainda se mata muito cristão. Mas eu quero que os irmãos entendam que essa batalha, ela sempre aconteceu. Essa disputa, essa rejeição contra a simplicidade do evangelho, ela sempre aconteceu, sempre existiu e sempre vai existir. Então, a sequência do texto aqui, ó, teve um alvoroço no templo, Paulo foi esbofeteado, não é? Foi preso. E aqui ele vai passando de lugar em lugar, de prisão em prisão, não é? Ameaças de morte. E em toda essa jornada do apóstolo Paulo, ele tem a oportunidade de confessar a sua fé, de falar a sua história, de apresentar Jesus Cristo segundo o Novo Testamento, segundo a palavra de Jesus, né? Vamos voltar lá no capítulo 7. Então aqui no capítulo 7, irmãos, Estevão, ele foi levado para ser julgado. Então, ele tinha uma acusação que os irmãos percebem que é a mesma acusação que o apóstolo Paulo também sofreu, foi preso também, não é? E os irmãos percebem que se isso que estavam acusando ele não fosse verdade, não é? Ele, se ele tivesse preocupado em querer se defender de uma acusação falsa, ele argumentaria diferente. O que ele faz aqui, ele faz um resumo da história dos judeus. Ele mostra conhecimento da lei. Não vamos ler tudo, é um texto longo, né? A gente tem pouco tempo hoje. Então a gente vê, irmãos, que a preocupação dele aqui foi continuar levando aquilo que ele aprendeu. Então, ele vai ser morto, né? A história aqui, no fim dessa história aqui do capítulo 7, Estevão é morto, assassinado, né? Segundo os costumes da lei. Ele é apedrejado. Se cumpre a lei de Moisés em Estevão, né? Ele foi apedrejado conforme a lei de Moisés ensinava. Vamos ler só um pedaço desse texto, vamos pegar mais ou menos aqui na metade. Vamos ler a partir do verso 30. Ó. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Aqui ele já chamou de anjo do Senhor. Em alguns textos lá no Velho Testamento, diz que foi Deus. Tem alguns textos também que diz que foi o anjo do Senhor. Aqui Estevão fala, o anjo do Senhor apareceu no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do... Agora é a voz do Senhor, né? Então é o anjo do Senhor, a voz do Senhor. É como se ele estivesse falando assim, apareceu o Espírito do Senhor. Entendeu? Os irmãos percebem quando ele fala o anjo do Senhor, é a aparência do Senhor, a visão do Senhor, o anjo do Senhor. Porque no mesmo texto que ele está falando que foi o anjo do Senhor, ele fala a voz do Senhor. Então você percebe que está se tratando da mesma pessoa. Não é? E ele diz, dizendo, 32, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo, que lhe aparecera na sarça. Tá vendo? Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. E a ele? Aqui ele está dizendo o quê? Então, os irmãos percebem que ele vem contando a história dos judeus e chega num ponto em que é um ponto importante, porque esse ponto da história é o ponto em que Moisés profetiza acerca de Jesus. É um ponto onde Moisés dá testemunho, de certa forma, mesmo sem saber o que ele estava falando, porque ele foi usado ali,
para falar de Jesus. Então vamos ler de novo aqui, ó. Verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Esse é o que esteve entre a, esse é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Então está falando de Moisés. Olha, Moisés estava lá no Sinai. Eu vou esse Moisés aí que falou de Jesus, né? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecereis vítimas e sacrifícios, tal. Então, os irmãos percebem que Estevão, ele está contando a história dos hebreus, dos judeus, mas ele está levando eles a mensagem do evangelho, está levando eles a, olha, tá vendo? Não ouviram Moisés, Moisés falou de Jesus. Quando Moisés foi dar uma lição para vocês, Moisés estava lá no monte, vocês também rejeitaram Moisés, fizeram um bezerro de ouro. Vocês estavam desobedientes até na lei, não é? De Moisés. Vocês não aceitam nem Moisés. Então, vocês percebem Estevão conduzindo esses homens a pararem um pouco a consciência, a colocar a mente para pensar e dizer: olha, vocês acreditam em Moisés? Vocês valorizam Moisés? Então, olha o que Moisés falou. Né? Moisés falou de Jesus. E ele quer levar a mensagem até Jesus. Né? Então, vamos só abreviar um pedaço aqui, só para a gente não estender muito. Verso 44. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais, até os dias de Davi. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Então, o que ele faz aqui? Ele já começa a trazer de novo para a revelação do Evangelho. Né? Então, ele chega num ponto, fala do tabernáculo, fala aqui das coisas, né, que o povo de Israel tinha por valor, por exemplo, a Arca da Aliança, né? Então, ele vem e traz agora o assunto para o templo, porque também era um motivo de acusação. Uma das acusações era: você fala contra o templo, você fala contra Israel, você fala contra Moisés, né? Então, agora ele vai falar do templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Já, tem uma revelação lá, tem uma profecia lá. Verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aí ele vai trazer um texto lá dos profetas, né, lá de Isaías. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, irmãos, esse verso 49 é uma revelação que está em Isaías e que é contraditória, totalmente contraditória, ao texto onde foi dito para Salomão lhe construir uma casa. Onde o Senhor disse: quem vai construir uma casa para mim? O anjo disse. Né? Então, Estevão, naquele momento, ele está pregando o evangelho de uma forma com sabedoria, com entendimento, para que alguns daqueles que estavam ouvindo pudessem crer. Ele não estava preocupado com a vida dele, ele não estava preocupado em sair ileso dali, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em levar o evangelho, ele estava preocupado em levar a verdade, mesmo correndo um grande risco de morrer. Né? E aí ele vai dizer o quê? Na sequência, verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais, o qual os profetas não perseguiram vossos pais? E até mataram os que anteriormente
anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Então o que ele está dizendo aqui? Vocês estão me perseguindo e procurando me matar? E estão repetindo os feitos dos pais de vocês. Porque assim como vocês querem me matar por falar a verdade, os pais de vocês mataram os profetas que falavam de Jesus. Os profetas que vieram lá no Velho Testamento, a maioria das vezes, né, tirando a exceção de Isaías, que pregou muito sobre Jesus, que anunciou muita revelação sobre Jesus, os outros, muita parte da pregação deles, a grande parte da pregação deles, fala coisas que não tem nada a ver com Jesus. Mas uma hora ou outra lá vinha uma luz e eles pregavam e anunciavam Jesus. No meio das trevas. No meio das trevas lá vinha uma mensagenzinha que falava de Jesus. Né? E aqui, então ele está trazendo também isso à tona. Ele traz à tona. Né? Vocês são iguais os pais de vocês, assassinos. Né? Porque eu trago a verdade para vocês. Aí ele vai falar no verso 53. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Tá vendo? Então, Estevão, ele está trazendo muitas verdades ali. Quem deu a lei para vocês foi os anjos. E vocês não guardaram a lei. Pela ordem dos anjos, né? Verso 54. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então aqui nós vemos, irmãos, ele sendo apedrejado, sendo morto, por pregar a verdade. Né? Então, ele não se preocupou com a vida dele aqui. Ele não passou, porque pode alguém acreditar, entender que ele passou o capítulo 7 todinho contando a história dos judeus aqui. Eu não quis fazer a leitura, irmãos, porque ia ficar cansativo, já foi cansativo, né? Ler todo esse resumo da história dos judeus, porque a gente percebe que a intenção dele foi essa. Chegar até Moisés, que é um expoente, uma pessoa importante do judaísmo, e falar, olha, Moisés, que vocês tanto valorizam, que estão me acusando de falar contra ele, falou de Jesus. E vocês não creem em Moisés. Inclusive, Moisés estava recebendo a lei lá, vocês estavam adorando o bezerro de ouro. Vocês induziram Arão a fazer um bezerro de ouro. Né? E aí foi falar do templo, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? Vocês não acreditam também nos profetas, porque os profetas falaram que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Né? E vocês mataram os profetas, agora vocês querem me matar. E tudo isso, irmãos, a gente percebe que se cumpre de certa forma na nossa vida. Porque as pessoas não aceitam a nossa pregação, nem nossos familiares aceitam. Muitas pessoas que dizem que nos amam, mas, na verdade, não abrem mão de agradar o judaísmo. Não abrem mão de permanecer, sem dúvida nenhuma, permanecer na lição do Velho Testamento, na tradição dos pais, na tradição da família. Aqui diz o quê? Estevão, um jovem, fazia prodígio, muitas maravilhas através da sua vida, acontecia no meio do povo. As pessoas vinham debater com ele tinha grande sabedoria. Não adianta ter sabedoria, irmãos. Não adianta. A gente pode pegar a Bíblia aqui, ó, sentar com os apologetas aí de todas as religiões, conversar com eles, fazer debates, não vai chegar em lugar nenhum. Eles vão querer nos matar, se eles puderem. Vão nos matar se eles puderem. Hoje não tem mais essa prática, né? Principalmente no meio cristão, vamos dizer assim. Mataram o apóstolo Paulo, né? Não está na Bíblia, mas a história diz que ele foi morto na sequência, né? Desses fatos aqui de Atos. Estevão foi morto. E hoje não vai ser com debate, não vai ser com disputa. A palavra do evangelho ela é pregada, irmãos. As pessoas elas têm fome e sede de justiça. Quem tem, quem procura, acha. Agora, quem quer agradar pai e mãe, quem quer agradar familiar, quem quer agradar a si mesmo, quem quer fazer a própria vontade, infelizmente, essas pessoas elas não querem, não têm compromisso com a verdade. E muitas vezes acham até que tem. Não é? Mas, na verdade, precisam fazer um esforço muito grande para admitir
que a vida inteira serviram ao que por natureza não é Deus. A palavra do Evangelho é muito clara, mostra claramente quem deu a lei no Velho Testamento foram os anjos. Moisés era de muitos, mas Deus é um só. Está lá em Gálatas. Né? Estevão disse, receberam a lei por ordenação dos anjos e não guardaram. Lá em Hebreus capítulo 2, né? Se até os anjos que deram a lei, né, a justiça da lei, ela se cumpriu, causou um estrago, imagina a palavra que é do céu, a palavra que é de Deus, não é? Então, é muito claro, quem deu a lei foram os anjos. Quem se manifestou lá no Velho Testamento, anjos, não foi Deus. Está muito claro. As pessoas vão inventar teorias e vão abraçar teorias para permanecer no judaísmo, não é? E a nossa vida, irmãos, nós temos que permanecer firmes, não é? Na nossa medida, né? Infelizmente, muitos não creem, não querem saber. A gente permanece firme e a palavra vai sendo revelada, até para nós, né? Muitas coisas ainda temos que aprender. E glória a Jesus que tem nos dado sabedoria, perseverança e que os irmãos não desanimem. Por quê? Porque nós temos muitos testemunhos também de irmãos que resistiram muito tempo e hoje o pastor Silvio é um deles, né? Que hoje se converteu e está trabalhando pelo Evangelho. E nós possamos também ter paciência e com amor, né? Não com raiva. Você vê que Estevão não estava com raiva, ele tinha a aparência de um anjo, né? O semblante de alguém bondoso, né? Então que essa atitude, né, esteja em nós, de perseverança, de paciência, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam crer. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus.